Seja bem-vindo ao Experiência Projetiva. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos defeitos mais comuns e realmente difícil de controlar, cara, que é a raiva. Já teve raiva, né? Todo mundo já teve raiva. E que coisa difícil. Eu tô com os cachorros aqui no meio do mato de novo. Aqui é bom pelo menos, essa sintonia legal, sabe? Tô mudando ali que lugar legal que eu achei. A clareira no meio da floresta aqui. Vai trago eles aqui um pouquinho. Mas bem, eu demorei pra gravar os vídeos porque realmente eu tava com a sintonia um pouco baixa, né? Algumas situações aconteceram e essas situações me ensinaram muito sobre esse defeito, que é uma das coisas que desde a era dos alquimistas, né? Até hoje temos alquimistas, né? Pra quem não sabe, acha que isso é coisa do passado. Tem muita coisa boa aí. Mas bem, dentro do conhecimento hermético, dentro do conhecimento alquímico, você tem a figura da ira. A ira sendo um dos grandes pecados capitais, né? Um dos 7 pecados capitais. E a ira, ela é destruidora, ela é avassaladora, ela é uma bomba. É como uma chama, um incêndio florestal, uma coisa de louco, uma tempestade, um furacão que vem e destrói tudo e você se torna cego, não é? Tanto que a justiça quanto a ira é cega. Só que a justiça tem um simbolismo melhor. A raiva ela te deixa cego. Ela te deixa assim. Bom, um dos primeiros mecanismos que você percebe da raiva, vou tentar fazer esse vídeo bem curto, viu? Que eu não sei quanto tempo eu tenho de sol aqui ainda. É que a raiva, ela tem muita ligação com outros defeitos que tem dentro da nossa mente, né? Você já percebeu que a humanidade, ela sofre mais por suas capacidades do que pelos seus defeitos? Como, por exemplo, a inteligência, as pessoas sofrem. As pessoas sofrem por causa da imaginação, por causa da memória. As pessoas sofrem por causa do seu discernimento, da sua empatia. Então nós temos esse costume e a raiva ela se associa, assim como todos os outros defeitos, a vários outros defeitos que são juntos ali. E você percebe que a raiva ela usa muito da fantasia. Ela usa muito da fantasia. A diferença entre, olha aqui. A diferença entre fantasia e imaginação é muito nítida. A imaginação ela é a imagem em ação. É quando você voluntariamente, através da sua vontade, não, já falo, né? Voluntário, vontade. Através da sua vontade, você decide criar na sua tela mental coisas que você bem entender, de acordo com o seu arsenal mental que você tenha de imagens, né? A imagem em movimento é a sua capacidade de acessar o futuro. A fantasia ela é autocriativa. Ela utiliza de todo o seu subconsciente e aquilo que você nem percebe que tem e faz com que isso tudo se manifeste para você. Ela é autocriativa, é autossustentável. A raiva também é. Você já percebe que quando você está com raiva, por mais que você queira parar de pensar naquilo, você não consegue. Fica se autoalimentando e te dá a primeira ideia é de que você está na razão. Você está correto, você tem que se vingar, você tem que dar o troco, tal pessoa não tem o direito de fazer assim, então a raiva já se associa com os outros defeitos, que é o orgulho, que é a fantasia. Não tô falando dos pecados capitais aqui só não, viu? Não, quando eu tava com raiva, esses tempos atrás me deu. Senti. Controlei o máximo que pude, mas tem uma coisa que eu falei. Quer dizer o que eu falei era verdade? Como as pessoas falam, quando você está com raiva você fala a verdade, eu jogo na cara? Não, não é. Não é mesmo. Porque nenhuma atitude tomada a partir do ego, a partir do egoísmo, a partir daquilo que eu acho que a pessoa deveria fazer, é certo. Não é, é o seu ego. Então em uma atitude de ego, sim, eu descasquei mesmo. Meti o louco. Descasquei. Falei, só que eu ainda controlei muito, cara, muito sim.
E realmente foi até legal, porque eu pude entender como é que funciona, né? Ela se autoalimentando dessa questão de justiça. E a raiva, ela te dá uma fúria, um poder, né? E você quer manifestar aquilo. Porque, primeiro, biologicamente, existe uma descarga hormonal catastrófica, gigantesca e significativa que sai desde as suas suprarrenais ali, na descarga das suas glândulas adrenógenas, né? Da adrenalina. Com mais um monte de outras coisas que eu não tô lembrando aqui agora. E, cara, se você não se controla durante mais ou menos uma meia hora ou mais ali, que é o ápice, né? Dessa descarga hormonal, você vai se lascar todo. Então é muito importante que no momento em que você estiver sentindo raiva, se você não tem um autocontrole de conseguir pelo menos ir tratando de outra forma, mesmo que vai te doer pra caramba, velho. No momento que você tá com raiva, você começa a tentar, não é fingir que você não está com raiva, mas é não esquecer das virtudes da cortesia e de tudo aquilo que está acontecendo e realmente começar a administrar uma reflexão ali em cima. Isso foi o que me salvou nesse momento de raiva que eu tive, para eu não explodir de uma vez e outra e perder a lucidez. Foi a reflexão sobre o que estava acontecendo. O primeiro que eu fiz quando eu estava com raiva, uma dica muito boa, eu distanciei a minha consciência de mim. Me afastei, consciencialmente, não fisicamente. Eu estava ali, envolto naquele furacão, mas eu voltei ao centro, consciencialmente. E me olhei de cima. E comecei a querer ter uma visão de conjunto de tudo que estava acontecendo. Comecei a refletir no porquê que a pessoa estava me tratando daquela forma. O que levou ela a fazer esse tipo de coisa? E por que eu estou sentindo isso? Realmente, isso que eu estou sentindo é real? Eu realmente estou com raiva daquela pessoa por causa que é uma coisa justa? Eu realmente estou sendo injustiçado aqui ou estou sendo somente ego? É um ego, né? Porque não existe uma justificativa para você descarregar raiva em alguém. Não existe. É uma... Olha aqui o mosquitão da dengue, ó. Desencarnou. Ai, mas William, você matou um mosquito. É ele ou eu, cara. Aí, a raiva, você tem que pensar muito nessas coisas, refletir durante em cima dela. O que tá acontecendo que te pegou, né? Quando eu tô com raiva, agora pra mim não. Antigamente eu era uma pessoa muito violenta. Acredite ou não. Eu era assim, uma pessoa raivosa, cara. Eu brigava. Nossa senhora, já briguei muito. E de sair de pancada, cara. Era raiva, eu era uma pessoa vingativa. Tramava planos aí de anos, velho. Anos pra pegar a galera. E não era uma coisa muito bonita de se contar, não. Eu tô rindo porque agora eu vejo tanto que eu era sem graça e desgraçado. Caramba, que coisa horrorosa que era, né? E se você for perceber, a raiva ela não é muito grande. Ela não é uma coisa gigantesca. Mas é que nesse momento, você tá como um jumento, com aquelas coisas no olho. E você só quer aquilo, você quer saciar essa raiva. Então, enquanto você não distanciar sua consciência e refletir sobre os reais motivos disso, você não vai conseguir amenizar a raiva. Porque é impossível você não senti-la agora, nesse mundo, porque você também tem um biológicozão aí, que é esse corpo, e ele é disso também. É um dos instintos, né? Quando você tem uns instintos de domínio, de espaço, o instinto de acúmulo, quando alguém invade o território seu, você quer defendê-lo, você fica com raiva de quem o fez, de quem o tirou alguma coisa. Isso ia ser no modo biológico. Olha o tanto que eu tô suando. Só que para nós humanos, não somos iguais aos animais, como temos a nossa consciência de si próprio. Essa raiva ela vem também quando se tira algumas coisas como status, quando ela se tira um pouco da sua personalidade, de como você gostaria de ser, e a pessoa está atrapalhando você a se manifestar. É uma coisa mais egoísta, sabe? A pessoa tá zoando a minha imagem, a pessoa ela vem e fala uma coisa pra mim que eu acho que ela não devia, ela deveria me respeitar. Quando você pensa dessa maneira mais egoísta, sabe? E é um pensamento que é cultivado ultimamente, você vê na internet, eu sempre falo disso aqui, né? As pessoas elas acham bonito ser feio, elas acham bonito revidar,
Elas acham bonito se vingar, tal pessoa não pode falar assim de mim, senão vai tomar na cara. Então, esse tipo de alimento você também foi comendo, né? Foi alimentando o seu ego, a sua consciência durante muito tempo. Então, enquanto você não tenta diminuir o impacto dessa consciência, afastando-a, eu te aconselho a você, o cachorro vai ficar respirando aqui em cima do fone. Alican. Enquanto você não afasta a consciência e tem essa capacidade de frieza, isso sim é muito bom nesse momento, mas não no ponto errado de você ser frio e calculista. Eu falo de você apagar esse fogo que a raiva traz. Você também vai ser frio consigo próprio. Afasta isso consciencialmente. Você não fala nada, cara. Você tenta se afastar. Você fala pra pessoa que você tá com raiva. Fala assim, mano, isso não é aquela coisa de falar assim, você tá com sorte que eu não vou te agredir, porque senão você ia ver o que eu ia fazer com você. Eu vou vazar daqui. Eu vou falar assim, cara, eu vou fazer outra coisa ali, não vou ficar aqui não. Tô me sentindo mal, não vou fazer isso não. Ou realmente, mano, você fala pra ele, de sinceridade. Cara, eu tô com raiva. Eu não quero fazer mal pra ninguém. Eu vou me afastar um pouquinho. Depois que eu me acalmar, eu volto. Se você não conseguir fazer isso, cara, você tem que tomar um cuidado com delicadeza em começar a, primeiro, se sintonizar de novo. Primeiro passo, mano, você vai começar a querer entrar em prece, em meditação. Vai prestar atenção na sua respiração. Vai começar a respirar. As pessoas vão falar, você não vai dar a mínima. A mínima. Você vai fazer o melhor que você pode e vai ser difícil e você vai embora para casa. Depois do serviço, sei lá, se estiver preso em algum lugar. Mas realmente você não tenta tomar atitudes que sejam simples ou impactantes ou grandes, né? Durante o momento de raiva. Porque toda atitude tomada durante o surto da raiva é raiva. É raiva. Você vai olhar para as pessoas e vão achar que todas elas estão contra. É como o exemplo que eu dei, né? Quando você está no trânsito, aí você está com a sua namorada, com o seu namorado dentro do carro, você está pilotando, e uma pessoa vai lá e te fecha e você fica com raiva. Aí a pessoa tenta te acalmar, fala, calma amor, tá, passou meu lindo. Aí você fica com raiva da pessoa que está tentando te acalmar também e fala, você tá achando que quando você pilotar, ô mequetréfica? Sabe? Há de se tomar esses cuidados com a própria raiva. E ela se alimenta do seu orgulho, por causa que ela vai justificar o seu orgulho, vai te dar uma ideia de que você está sendo injustiçado, de que você não merece isso, de que tal pessoa está errado, ela merece punição. E é aí que está o grande perigo da raiva, é que ela busca grandes defeitos que acompanham a humanidade, que prendem a maioria das pessoas nos umbrais, que são a vingança, que é a falta de fraternidade, que você vai abandonar toda a sua capacidade de enxergar o seu irmão e vai começar a querer ver o algoz e vai ser o algoz. Você vai querer fazer com que essa pessoa sofra fisicamente, mentalmente, biologicamente, muito mais o dobro ou o triplo do mal que ela te fez somente para exercer o seu poder de opressão. E isso acontece. Isso acontece sim. Se você prestar atenção quando você odeia alguém, você quer que aquela pessoa pague. Você quer que aquela pessoa morra, que aquela pessoa sofra. E tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. Analise. Se você for uma pessoa, todas as pessoas, é uma grande média de médiums que temos aqui. Se você for uma pessoa que tenha uma sensibilidadezinha energética, ou até que não tenha, já que todos são médiums, né? Você fica um pouco em silêncio e analisa os teus pensamentos. Você vai ver sim os encostos, os espíritos ali em torno de você, por causa da sua vibração baixa, você atraiu aquelas consciências para você. Então, o obsessor, no momento da raiva, não é que ele vai te fazer ficar com raiva, ele está alimentando-se daquela energia que você já está, entende? Ele não coloca raiva em você. Não tem um obsessor que chega em você e te faz você ficar com raiva. Você já estava com raiva, ele viu que você ficou com raiva, você ficou na mesma frequência que ele, 99.3 MHz. Eu não gosto da rádio aqui.
E ele se aproxima de você e instiga você a produzir mais, por causa que aquela hora que você está nessa frequência, ele consegue acoplar na sua aura e drenar a sua energia. É assim que funciona. Ou às vezes até mesmo espíritos ali de vidas passadas, espíritos que acabaram de chegar na sua vida, que já não gostam de você por causa de alguma coisa que você esteja fazendo, ajudando alguém. Existem inúmeras formas de assédio com relação a isso. Mas se você for pegar um pouquinho mais quieto, você vai perceber as estratégias que vêm. É muito inteligente a raiva. A estratégia de maldade, o potencial maligno que temos com ela é forte. É inteligentíssimo. É planos que, se eu fico pensando, gente, como que essa energia, essa potência, né, se pudesse ser canalizada para um trabalho benéfico, para o bem. Mas você tem uma disposição para ódio. Quando você está com ódio, você tem uma disposição para fazer mal. Você fica maracutando coisas, pensando coisas. E se você pensa comigo, isso é no ponto que eu vi extracorporeamente. Que susto, caramba! É uma coisa em mim aqui. Olha, quando eu estou sofrendo um assédio, aqui, algum espírito que não gosta de mim ou do que eu tô fazendo, como fazendo esse vídeo aqui, eu tive que fazer uma preparação do ambiente aqui antes, né? Uma egrégora, né? Pra realmente proteger, por causa que isso que eu tô fazendo aqui, eu tô ajudando algumas pessoas, quem sabe, né? Passando uma informação legal, dando uma dica. E óbvio que os obsessores dessas pessoas, os obsessores em volta, não querem perder os seus lanches, não querem perder o seu sorvo de energia, a sua fonte, e não querem que as pessoas que eles estão obsediando melhorem. E eu fazendo esse papel, esses caras vêm aqui, esses caras vêm em mim. Assim como cada terapeuta energético, aqueles que trabalham com a cura prânica, que trabalham com o tai chi, qualquer forma de manifestação de energia, qualquer dica de coisa assim boa, ela sofre esse assédio. Então é muito interessante você começar a cuidar realmente desse seu temperamento. Cara, que tanto de mosquito. Acho que eu vou começar a andar daqui a pouquinho aqui. Vai pra lá. Então você vai dando uma analisada, até pergunta que eu tava, você vai dando uma analisada na sua mente sobre como que funciona esses espíritos, como que eles se grudam, né, em você nesse momento. E esse potencial de maldade que você tem, você não deve cultivá-lo. Você não deve jamais sentir-se bem por estar odiando. E eu lembrei do que eu estava falando. Que quando você está fora do corpo e tem esse assédio desses espíritos, lá fora aparecem alguns fios que saem da minha aura, do meu perispírito, do meu corpo astral, dos meus parachakras, né? Que tem os chakras extrafísicos também. E vão longe, assim, vão muito. Se eu pegar nesses fios e através da minha vontade eu querer ver quem está grudado, o mequetrefe aparece, o assediador. Vem aqui, ó. Aí eu falo, Tonhão, meu filho, por que você está fazendo essa parada? Acontece, e é simples, e isso acontece também com pessoas encarnadas, porque todos são espíritos, todos. Para com essa coisa de achar que espírito é só aquele que morreu. Espírito é tudo. O mundo é um grande espírito, as árvores, tudo é um grande espírito. Então trate tudo isso dessa forma, com certo respeito. Então quando você tem raiva de alguém, você gera fios. E se você não gosta daquela pessoa, com a raiva você traz essa pessoa para perto. Olha que coisa fofa. Olha, a natureza é muito inteligente nesse ponto, não é? Então, a energia, eu já falei, essa energia do amor e do ódio, elas fazem ligações. Só que a do amor é como eu falo, você pode estar em outra galáxia, que você vai estar sentindo aquela presença, mas a pessoa estando longe. É uma energia de amor, uma energia de nutrição, uma energia de vida. Agora a do ódio, ela é uma energia muito densa. E os fios delas não vão muito longe. Então obriga a pessoa que você odeia a ficar sempre no seu cangote. Então se você quer que essa pessoa saia da sua vida, ame-a. Não odeie, porque se você odeia essa pessoa, meu filho, energeticamente e no plano astral e durante os momentos que você for dormir, vocês vão se encontrar. Até aí, durante o sono, mesmo que você não se lembre. Mas acontece por causa dessas ligações,
essas ligações espirituais, não é? Que acontecem pela raiva. E são questões de relatividades de pensamento. Se você está com raiva da pessoa, você não fez o mal, não estou falando só no plano físico, de você fazer mal a ela, mas eu estou falando de você pensar mal dessa pessoa. Esses pensamentos, você percebe que a raiva ela tem um pensamento cíclico, é um pensamento redondo, linear. Ele não é linear, não é uma coisa que vai embora. Ele é um pensamento rotativo, ele fica na sua mente, ele vai embora, depois ele volta, ele vem, ele vai, ele vem, ele fica na sua mente rotacionando. Então é necessário que você tenha uma capacidade de querer se libertar disso, desse pensamento rotativo, porque se você fica pensando mal da pessoa, se você fica desejando mal da pessoa, você vai se lascar. Dicas para isso: combater. Não conte para as pessoas sobre a raiva que você passou com outra pessoa. Isso acontece. Fecha essa maldita boca, cara. É sério, vou ser bem grosseiro aqui, ó. Fica quietinho. Fica quietinho, cara. Porra, as pessoas não conseguem, quando elas passam raiva no serviço, quando às vezes elas dão uma secada em alguém, né? Aqui nós fala secada, não sei como vocês falam quando vocês dão um like a boss aí na pessoa e dão uma tirada, né? Então quando você faz alguma coisa que você foi meio fodão na raiva ali, pá, a pessoa falou pra mim assim, eu falei tal coisa e pá. Ou então, nossa, eu tô com tanta raiva de tal pessoa, você não acredita, menina. Então toma cuidado. Primeira coisa que você vai fazer. É uma coisa que você não está tentando crescer no seu coração, uma coisa que você está tentando controlar, então não conta pra ninguém. Se você sofreu raiva, se você ficou com raiva, guarda isso para dentro de si, alimente, cubra essa raiva com muito amor e pensamento positivo e oração para essa pessoa que você está adiando. E sempre imagine essa imagem dessa pessoa, fazendo as orações, imagine essa pessoa e coloca essa imagem no seu coração, cara. Traz essa imagem pro seu coração e deixa que a energia do seu amor que está no seu coração queime essa imagem de raiva que você tem dessa pessoa e alimente algo bom. Mas não alimente isso durante o seu dia a dia, com raiva, contando isso para as pessoas, falando que você sentiu raiva, falando o que aconteceu, ou então mostrando para as pessoas, ou caso alguém venha te contar uma coisa de raiva, alguma raiva que ela passou, dá uma palavra de amor, de paz e de tranquilidade para ela não sentir isso. Não fica falando, nossa, que sacanagem, hein? Nossa, tal pessoa é tão mequetrefe, tal pessoa é tão desgramenta. Então cuidado. Isso é uma das coisas que alimentam a raiva, são hábitos, né? É gostosinho. É gostosinho chegar na outra pessoa e arranjar aliados para fazer o mal. Então, fica quieto. Não propaga esse fogo. Esse fogo negro, destruidor da raiva. Sentiu? Fica quieto. As outras pessoas também precisam de ajuda. As outras pessoas no mundo não vão suportar aí ficar ouvindo os teus problemas, as tuas raivas, os teus egos, para poder ajudar você a ganhar este ok, ou este, nossa, realmente você está sofrendo, você tem o direito de fazer o mal através dessa raiva. A gente quer aprovação quando faz isso. É uma forma de se aliar a outra pessoa para ver se ela pega 50% da sua parcela de culpa. Para ver se ela pega 50% ou uma boa parte do peso que está em você. Então não seja um vampiro, um assediador nesse ponto, de ficar propagando ou falando, porque a palavra é mágica. Não propague a raiva através da palavra. Com os pensamentos é uma questão de cultivo interno e de longo prazo. Você talvez não consiga fazer isso de imediato. Então cuide das coisas que você anda tendo contato, instrução, leia, cara. Leia coisas boas, veja coisas boas, ouça coisas boas, faça coisas boas, cultive coisas boas dentro de você, para ter um arsenal de coisas positivas para quando a raiva chegar, você ter o que combater, com o que combater, né? Agora, se você é uma pessoa que cultiva a sua raiva todos os dias, que cultiva a sua raiva e os outros defeitos e vai alimentando e vai jogando e propagando isso, você vai combater com o quê? E somente a oração, sem sintonia alguma, com algo positivo, com algo elevado, é somente palavra.
oração, falar, oh Deus, me ajuda aqui, sem sintonia alguma, não é nada. Outras coisas que você pode fazer quando realmente você está mentalmente com essa prática, umas meditações, sair para respirar, caminhar, um exercício físico, faz um desgaste, já que essa raiva lá é uma energia, usa essa energia pelo menos para algo positivo, vai pular, vai fazer um polichinelo, vai fazer uma flexão, sei lá, se você não quer fazer nada, então pelo menos você fica num canto até que isso passe. É uma energia que você tem que gastar. Outra coisa da raiva aqui, deixa eu ver se eu lembro mais aqui. O que eu senti? A raiva, ela é uma coisa que você vai alimentando. Vou mandar um pouquinho, que tá cheio de mosquito aqui agora, já tá indo embora. É uma raiva, uma coisa que você já vai alimentando e que você foi cultivando ela durante encarnações e encarnações e desde o seu nascimento. Então não fique triste no momento que você tiver com raiva, ou pensando naquela ideia de pureza absoluta de que eu senti raiva e eu não posso, eu não tenho esse direito, meu Deus, eu me corrompi, ou eu caramba, como eu posso ser um espírito de luz se eu acabei de sentir raiva? Não. Diminui um pouquinho esse ego e pensa que eu estou sentindo, pronto, eu tenho raiva. Faça uma leitura de tão podre que a gente tem dentro, de podridão que a gente tem, né? Então você vai olhando, você tem raiva. Você não é um ser perfeito. Tem situações que vão mexer no seu ego e que vão mexer no seu orgulho, então você se prepara cotidianamente. Uma das últimas práticas que eu vou te dar, uma dica, é a sua capacidade de silêncio e de análise do que está acontecendo. Silêncio por quê? Primeiro que, vamos ver se nós termina em 35 aqui. Era para ser curto, hein? O silêncio é importante, porque a maioria das relações de raiva que nós temos com as pessoas que nos geram essa raiva foi porque você se envolveu com essas pessoas. E a maioria dessas relações eram relações desnecessárias nesse momento. Não estou falando que não deva se relacionar, mas cuide do que você vai conversar. Sócrates, ele dá um filtro interessantíssimo, que chama-se o filtro socrático, né? Óbvio. Que é, antes de você falar alguma coisa para alguém, essa coisa que você vai falar é bom? É uma coisa realmente útil para você e para outra pessoa? É verdade o que você vai falar? Olha, tá bom. É verdade o que você vai falar para a pessoa? Então pense assim, tem que ser algo bom, algo útil e algo verdadeiro. Pois nós temos esse costume de não conseguir, cara, passar do lado da outra pessoa ou achar somente porque estamos em um ambiente, dividindo o mesmo espaço, eu sou obrigado a me relacionar com você e falar basicamente qualquer coisa que está na minha cabeça, porque eu não sei, eu não consigo controlar. Então a pessoa está passando do teu lado, só dá um boa tarde, opa, beleza? E vai embora fazer tuas coisas, cara. Se a pessoa não quiser falar com você, você não fala. Poxa, é cada assunto desnecessário que começa durante o dia. É cada coisa que eu vejo que acontece assim, caramba, e como é que começou? Aí vocês já estão falando de um monte de porcariada. E acaba que depois, nesses assuntos completamente desnecessários, acontece desentendimentos por causa que você abre a sua intimidade, o seu campo energético, a sua defesa extrafísica para a aura dessas pessoas e você se abre, cara. Você mesmo se abre. E essas pessoas acham que já tem intimidade suficiente com você, porque você é uma pessoa que dá ao luxo de se conversar qualquer porcaria, de qualquer tipo de relação, e elas começam a te criticar, elas começam a apontar o dedo, te dar uma zoada, a te tratar com um pouco mais de obscenidade. E você não quer que elas te tratem assim. Você não quer que as pessoas te tratem com essa falta de respeito e você fica com raiva, mas você mesmo abriu a brecha para as pessoas entrarem na sua vida. Toma cuidado com as pequenas conversas, com as pequenas relações.
Então, se você não vai abrir a sua boca para falar algo bom, se você não vai abrir a sua boca para falar algo de útil e verdadeiro, mantenha a sua boca fechada. Mantenha a sua boca fechada. Isso traz poder para a sua palavra, isso traz qualidade e nobreza para as suas ações. E isso faz com que você se torne alguém de vontade pura e comece até mesmo a caminhar no caminho, como dizer, do mago, né? Da palavra mágica, do poder da magia que existe na palavra. E você percebe isso, é horrível. A pessoa entra na sua vida. Sêneca, no livro da Brevidade da Vida, ele fala muito disso. Quando nós ficamos com raiva de pessoas destrutivas na nossa vida, e fala que quando alguém invade o nosso terreno, 1 metro que seja, brigamos a pau e pedra. Mas com as pessoas que entram na nossa vida, que nos rouba tempo da nossa vida, com suas relações destrutivas, nada fazemos, até tratamos super bem. E essas pessoas destrutivas que nós trazemos para a nossa vida, roubam-nos o tempo, que é a coisa mais valiosa que temos, nós mesmos o trazemos para cá, de bom grado. Justamente por causa dessa ignorância. Não é que você vai ser uma pessoa chata, que vai ficar fechada. Você brincar uma brincadeira sadia é uma coisa. Tratar uma pessoa com carinho é uma coisa. E mude a frequência. Seja um alquimista, um alquimizador de relações destrutivas para você não sofrer esse tipo de raiva. Sabe? Ainda mais com as pessoas que estão com raiva. Elas vão falar com você. Perceba isso. E se enxergue nas pessoas também. Se enxergue nas pessoas. Quando a pessoa vier te tratar com raiva, ela vem conversar com você, nem te tratar, porque já vão te tratar normal, com raiva, a maioria. Quando ela vem fofocar com você sobre a raiva que elas estão sentindo, perceba que elas querem a sua aprovação, porque elas querem provar para elas mesmas que elas têm o direito de fazer esse mal. Preste atenção nisso, eu falei nisso há pouco tempo. Então, quando elas vierem assim, você como um espiritualista, uma pessoa que tem uma religião, uma pessoa que trabalha algo assim, seja lá qual for a sua, você tem uma responsabilidade em buscar elevação. Dá uma palavra de amor para essa pessoa, um carinho, um conselho legal, né? De luz, não seja só mais um nesse mundo aí não, que fica adorando a ira, né? Adorando isso. Você percebe que é tão coisa nas músicas, né? Esse hip hop, essas coisas assim, aquela ideia de que eu sou da raiva, eu sou fodão, eu sou não sei o que, eu revido, eu rebato, não levo desaforo pra casa, se me tratou mal, eu trato 3 vezes pior. Aquela frase mineira desgramada, essa eu vou te falar. Eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas dá uma boiada pra não sair dela. Rapaz do céu. Qual que é a lógica disso? Aí depois, quando a sua vida tiver uma porcaria, pesada, chata, você não tem amigos, você não tem com quem confiar, você não tem porcaria nenhuma, é por causa que você deixou tudo isso entrar na sua vida de bom grado. Eu tava vendo uma frase de Yogananda, uma máxima dele. Yogananda é um guruzão muito bom. Ele falando: você deve buscar sempre ser uma pessoa simples. Você perceberá o quão simples e feliz a sua vida pode se tornar. Perceba que as relações que te geram esse impacto de ódio, de ira, são muito por causa dessa sua complexidade com relações às coisas. E você, quando vê isso tudo sendo quebrado, você fica pé da vida, né? Então comece a olhar as coisas como elas realmente são, de uma maneira muito simples. Quando você começar a enxergar as coisas em sua completa simplicidade, pois não existe nada mais simples do que o próprio Deus, aí você vai perceber que toda a sua raiva é ego.
E é uma coisa tão pequena e tão mesquinha que não compensa nem a sua ação, nem a sua revolta. Pois aquele que fere é quem mais sofre, né? É quem mais apanha. Não vamos ficar por aqui. Queria fazer mais curto, mas caramba, é cada coisa, né? Muita luz, muita paz e até mais.